Muitos jogadores da NBA continuam envolvidos com o basquete depois de se aposentar. Tem alguns que viram comentaristas, como Shaquille O'Neal e o Charles Barkley. Outros acabam virando executivos, como Jerry West e Danny Ainge, que tiveram muito sucesso. Alguns, porém, buscam se manter ligados de uma forma ainda mais direta com o esporte e se tornam treinadores. Assim, eles continuam vivendo o dia a dia de uma forma similar de quando eram jogadores. Casos como os de Steve Kerr e Phil Jackson mostram que é possível ter grande sucesso como atleta e treinador. No entanto, não são todos os bons jogadores que repetem o sucesso fora das quadras. No episódio de hoje eu vou falar sobre casos de jogadores que foram lendas da NBA, mas que tiveram um desempenho fraco quando se tornaram treinadores. O legado deles não foi manchado de alguma forma, mas a mudança de cargo acabou sendo frustrante. Seja muito bem-vindo ao Basquetopia, eu sou o Fernando Medeiros e estou aqui com você para lembrar as melhores histórias e os grandes personagens do mundo do basquete. São poucos os casos de jogadores que se tornaram lendas dentro das quadras e que tiveram uma ótima carreira como técnicos. Bill Russell talvez tenha sido o nome de maior impacto que foi bem em ambas as funções. Existem, porém, muitos casos de jogadores lendários que acabaram se aposentando e, quando viraram técnicos, decepcionaram bastante. E olha que muitos nomes que entraram no Hall da Fama do basquete seguiram esse roteiro frustrante. O primeiro caso que vamos falar é de Elgin Baylor. Considerado um dos maiores jogadores da história da liga, ele defendeu apenas o Los Angeles Lakers quando atuava dentro das quadras. Nunca conquistou um título como jogador, mas foi uma vez MVP e 11 vezes All-Star. Baylor se aposentou em 1971. Poucos anos depois, em 74, se tornou assistente técnico do New Orleans Jazz. Ficou nesse cargo por 4 temporadas, tendo assumido a franquia em um jogo nesse período como treinador interino. No meio da temporada 66-67, ele assumiu o cargo de técnico principal da equipe. Nesse primeiro ano, não teve grande desempenho e o Jazz acabou não se classificando para os playoffs. Baylor ficou mais 2 temporadas na franquia. Em sua primeira temporada inteira como treinador, a equipe de New Orleans venceu 39 jogos e perdeu 43. Por pouco, ela não se classificou para a pós-temporada. No ano seguinte, o desempenho piorou. Foram apenas 26 vitórias. O Jazz acabou tendo o pior aproveitamento da NBA naquela temporada e assim ele foi demitido ao fim da campanha, o que deu um fim à sua carreira como técnico na liga. O segundo caso que apresentaremos é de Willis Reed. Ele atuou apenas 10 anos na NBA, se aposentando precocemente por causa das suas lesões. Porém, em sua curta carreira dentro das quadras, ele se tornou um dos maiores ídolos da história dos Knicks. O pivô venceu 2 títulos com a franquia. Em ambas as oportunidades, ele foi o MVP das finais. Também foi uma vez MVP da temporada regular e 7 vezes All-Star. Cerca de 3 anos depois de se aposentar, ele decidiu se aventurar como técnico. Reed assumiu justamente a equipe em que se tornou um ídolo. Em sua primeira temporada como técnico, teve um desempenho mediano, Os Knicks chegaram aos playoffs, mas foram varridos na segunda rodada. Na que era para ser a sua segunda temporada no comando da equipe, acabou sendo demitido depois de 14 jogos, nas quais venceu apenas 6 partidas. Porém, ele não desistiu da carreira de treinador. Reed então treinou a Universidade de Creighton por 4 anos. Seu desempenho também não foi dos melhores. Sob seu comando, a equipe não disputou nenhuma vez o March Madness, a fase final da temporada do basquete universitário. Depois de sair de Creighton, ele foi assistente nos Hawks e Kings. Em março de 88, assumiu o comando dos Nets na parte final da temporada. Ficou para o ano seguinte, que foi seu último ano como técnico da NBA. Com os Nets, ele venceu 33 jogos e perdeu 77, um aproveitamento de apenas 30%.
Depois de desistir da carreira na beira das quadras, ele se tornou um executivo, onde conseguiu ter mais sucesso. Outro craque da bola na NBA, mas que não correspondeu como técnico, foi o grande Isiah Thomas. Um dos maiores armadores da história, Thomas construiu toda a sua carreira como jogador do Detroit Pistons. Pela franquia, ele conquistou 2 títulos durante a era dos Bad Boys, no final dos anos 80. Foi o MVP das finais em um deles. Além disso, foi selecionado 12 vezes para o All-Star Game. Ele se aposentou em 1994 e, em 2000, assumiu o comando do Indiana Pacers. Thomas tinha um grande elenco em suas mãos. Jalen Rose e Reggie Miller eram os principais nomes em seu primeiro ano como técnico, além de ter alguns jogadores promissores, como Jermaine O'Neal e Al Harrington. Na sua primeira temporada como treinador, a equipe teve um aproveitamento de 50%. Acabou caindo logo na primeira rodada dos playoffs, perdendo em 4 jogos para o Philadelphia 76ers. Nos anos seguintes, a equipe passou por algumas mudanças no elenco, mas ainda continuou sendo bem forte. Poderia até mesmo ser considerada uma das melhores da Conferência Leste. Porém, o time nunca decolou sob o comando de Thomas. Na temporada de 2001-2002, venceram 42 jogos e caíram na primeira rodada dos playoffs novamente. No ano seguinte, foram 48 vitórias na temporada regular e, mais uma vez, uma eliminação precoce na pós-temporada. Ele acabou sendo demitido em agosto de 2003. Foi substituído por Rick Carlisle, que na sua primeira temporada comandando os Pacers, levou a equipe a ter a melhor campanha da liga, indo até as finais do leste. Depois de uma primeira experiência frustrante, Thomas ficou 3 anos sem treinar nenhum time. Esse tempo virou presidente de operações de basquete dos Knicks. Também não foi bem, mas acabou assumindo como técnico da franquia em 2006. Foram apenas 2 temporadas comandando a equipe de Nova York. Seu aproveitamento nelas foi de apenas 34,1% e em nenhum desses anos ele levou o time para os playoffs. Depois disso, Isiah Thomas nunca mais foi treinador na NBA. Ele até conseguiu treinar o time de basquete da Universidade Internacional da Flórida. Ficou 3 anos no cargo, porém, novamente, não teve sucesso. Seu aproveitamento foi ainda menor, 28,6%, e em sua melhor temporada, seu time venceu 11 jogos e perdeu 19. O último jogador que não teve um grande desempenho como treinador foi Steve Nash. Ele se aposentou como um dos melhores armadores da história e um dos maiores estrangeiros da liga. O canadense foi 2 vezes seguidas MVP da NBA. Ele teve uma passagem marcante no Phoenix Suns, onde se tornou ídolo da franquia. Acabou encerrando sua carreira em março de 2015. 5 anos depois, assumiria como treinador do Brooklyn Nets. Ele chegou na franquia no primeiro ano em que Kevin Durant entrou em quadra por ela. Foi nessa temporada também que os Nets adquiriram James Harden. Com isso, Nash teve a oportunidade de comandar o super trio mais temido da NBA na época: Durant, Harden e Kyrie Irving. Porém, esse super time não conseguiu chegar perto da sua grande expectativa. A equipe de Brooklyn acabou sendo eliminada na segunda rodada dos playoffs em uma série de 7 jogos contra o Milwaukee Bucks. Para o ano seguinte, as coisas não melhoraram em nada. Irving e Durant sofreram com lesões e Harden, que desacreditou do projeto, pediu para ser trocado para os Sixers. A equipe acabou ficando apenas na 7ª posição da Conferência Leste, tendo que passar pelo play-in para disputar os playoffs. Os Nets acabaram sendo varridos logo na primeira rodada. Nash continuou como treinador para a temporada 22-23, mas caiu depois de apenas 7 jogos. Mesmo com 58% de aproveitamento de vitórias nos seus 3 anos em Brooklyn, o ex-armador não conseguiu lidar com um vestiário cheio de estrelas e não mostrou nenhuma evolução do seu trabalho. Viu como ser um grande jogador não te faz necessariamente um bom técnico? Para muitos, o desafio comandando uma equipe do lado de fora das quadras é ainda maior. Mas conta pra gente, qual desses nomes você ficou mais decepcionado como treinador?
E qual estrela da NBA atual você acha que tem potencial para se tornar um bom técnico? Deixa aí nos comentários que a gente vai ler e responder todos vocês. Já aproveita e deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative a notificação para não perder nada, porque todos os dias tem vídeo aqui. Toda semana tem episódio novo do Basquetopia com as melhores histórias do mundo do basquete e você não pode perder. É isso, meus amigos. Esse foi mais um Basquetopia. Até a próxima e dá uma maratonada nesse canal.